Onde começa todo o mal? Os problemas. Terapia alternativa versus terapia projetiva. Constelação familiar versus constelação metafísica. São coisas com quase o mesmo nome, mas com modo de operação diferentes. As terapias conhecidas, essa nova onda de diagnosticar doenças, elas usam de cálculos, de observações, inclusive comportamentais, éticas e morais. Se relaciona o ser atual com a sua descendência. Entra, às vezes, inclusive, o conceito da genética. Algo deu errado lá para trás, pode estar se projetando no presente e podendo agravar um futuro que ainda não existe. Mas o passado já passou. Já falamos em outros vídeos que nossos antepassados são antepassados. Passaram antes de nós. Mas sempre relacionamos nós aos entes idos. Por exemplo, um cálculo é muito importante para resolvermos problemas do cotidiano. Quanto de usar de água e farinha para fazer um bolo, um alimento, quanto de sal, quanto de tempo de fervura para um cozimento. Mas nem sempre o cálculo é exato. Uma coisa é fazer uso do número grafado, mas imagine você conseguir, por ferramentas próprias, com seu intelecto, entrar na causalidade do número, a origem de tudo que é contado, o registro. Não sendo possível, o paliativo é o número que a gente conhece, o gráfico. Sempre relacionamos nossos problemas ao passado, mas o passado de quem? Não pode ser terceirizado. Muitas coisas que acontecem hoje com nós, que taxamos como desagradáveis, foram frutos da própria vida presente. Ah, mas meu avô era isso, eu aquilo, meu bisavô, tataravô, quadravô, e se vai. Para que ele lhe influencie, ou vamos pegar os conceitos científicos da genética, que poderá lhe trazer algum simbolismo físico, alguma deficiência, alguma tendência a alguma doença. Mas para aquele ser comportamentalmente lhe influenciar hoje, há uma questão metafísica não vista. Se você não foi, numa outra vida, um daqueles lá para trás, que pode estar se repetindo na mesma família, aquela alma independente que não é você, que participou da evolução física, o que na verdade o que ela tem com você é afinidade. São almas parecidas, se não iguais. Então vamos pegar só pela casca, pela aparência das manifestações, as gerações que vêm nascendo, e vamos atribuir assim. Você é assim porque seu antepassado, avô, bisavô, seu pai, mais imediato, é assim. Isso pode gerar, ao invés de uma solução ou resolução, uma antipatia ou uma terceirização de culpabilidade. Aí agora as criaturas podem justificar seus erros. Culpa é do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e vai.
Só que não está se avaliando a questão que não existe apenas uma vida. Eu posso ter sido aquele avô. Eu estou repetindo da mesma forma que a gente repete a vida passada, como é dito no ocultismo. Eu repito os dramas, é a recorrência. E se ainda eu fui alguém da mesma família, estou vindo nessa família para tentar ajustar, eu venho, na verdade, a bagunçar. Muitos vêm para se divertir. Não é essa a intenção da consciência que planeja isso. Mas a gente acaba se envolvendo e vai virando uma farra, propriamente dita. Mas a gente não avalia isso. Então eu vou poder sempre justificar meus erros no outro. Meus relacionamentos não dão certo porque meu pai era assim, meu avô, minha mãe, minha avó. Inclusive tem agora um slogan novo, que eu acredito que venha das novas filosofias médicas, terapêuticas, que é: se você perceber o comportamento da mulher com seu pai, ela será identicamente com o seu marido, com a sua contraparte. O homem é a mesma coisa. Dependendo da forma que ele trata não só a mãe, as irmãs e as filhas, os novos relacionamentos vão ser o espelho daquelas atitudes, daqueles comportamentos. Mas isso contraria a relatividade da vida. Porque, por exemplo, se eu sou enganado, sou homem, e quem me enganou foi uma mulher, eu tenho o direito legítimo de me defender, de questionar. Não preciso acusar, mas num caso de um envolvimento jurídico dentro de um litígio, eu posso sim trazer à tona. Isso não ofende, não é a intenção daquele homem ofender todo o gênero feminino. Com a mulher deve ser também assim. Isso de que todos os homens são iguais, ou todas as mulheres são iguais, nem nós mesmos, numa mesma vida, somos o tempo todo iguais. A gente muda de fases, inclusive temos a juventude, a fase adulta e a decrepitude. E mesmo nos dias corriqueiros, cotidianos, a gente oscila. Então, como definir algo que não para? Você imagine se todo mundo tivesse o poder do super-herói da Marvel, The Flash, passasse em ultra velocidade na sua frente. E você também tivesse esse poder. Como você definiria seres humanos? É algo que passa rapidamente em velocidades não percebíveis na minha frente. Eu creio que eles existem. É assim que a gente diagnostica os problemas. As pessoas estão passando e estão mudando de lugar e de ciclos cerebrais, mentais, o tempo inteiro. As pessoas se contradizem. Elas falam uma coisa agora, prometem amor, uma aliança nos negócios, um apoio, mas depois as próprias circunstâncias do karma pessoal ou individual daquela pode quebrar o protocolo. E não vai ser culpa daquela. E não podemos terceirizar, culpa foi dos seus antepassados. Essas coisas não são e não estão sendo analisadas. Nós estamos criando uma outra religião. Agora a religião da opinião. E a terapia não pode resolver tudo, porque a terapia ainda está vendo, como um leigo, o comportamento externo. É preciso mudar o paradigma de
Só o que é objetivo é o que está escrito. Porque Bert Hellinger escreveu, Freud, Jung. Tudo pode ser questionado. Basta ser humano. Porque o humano mesmo é uma questão. Não fixa. Não pode ser real, porque ele é a síntese de outros reinos totalmente antagônicos a ele. No humano temos o mineral, o vegetal, o animal e o próprio hominal. E quiçá, se ele se desenvolver, ter uma captação além do humano, sobre-humana, ele ainda ter uma consciência de divinal. Então, como vamos definir alguma coisa sem avaliar a questão kármica? Vamos dizer que você, profissional, descobre, e essa conversa é de profissional para profissional. Você descobre que alguém tem um certo toque porque o seu bisavô tinha. Ou um certo comportamento nos relacionamentos com mulheres. Como você vai resolver isso? Se você não consultou o arquivo daquele ser, que pode mostrar, de repente, que ele foi mulher e se portou mal enquanto gênero feminino. E agora ele recebe toda a sorte de desrespeito, de infidelidade, perdão gaguejar, porque é uma palavra bem que machuca todos nós. E dentro dessa infidelidade, ele sofre. Aí vai se culpar terceiros que não estão envolvidos com a questão profunda da coisa, que é a lei kármica. Então, você mudar isso, você pode estar mudando aquilo que seria a mola de aprendizado e evolução de um ser. E você tem, em sã consciência, que você é autorizado, se você também é um ser kármico. Aqui, sendo profissional, ou paciente, leigo ou instruído, todos estamos exercendo uma existência kármica. Então, como eu, kármico, não estou esvaziado para o novo, também rumino os meus rabichos antigos, posso constatar no outro e afirmar, assinando embaixo, você tem um problema X e a solução é essa. Eu posso estar vendo da onde estou, do campo de visão que estou, no estado de consciência que estou, a minha própria vida no outro. Eu posso estar fazendo um espelhamento indevido e arbitrário. Assim como fazer jogatina, oráculos. Se é eu que estou consultando, a resposta pode estar falando de mim e eu crer e fazer crer que estou falando do outro. Tanto horóscopos, é nada contra a esses serviços que são muito úteis, como a religião. Se você não tem nenhuma, ou pelo menos uma mínima espiritualidade, uma ânsia pela verdade, a religião resolve, por um tempo. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. As terapias são muito importantes, as constelações são muito importantes, até a pessoa compreender que talvez não é nada daquilo. E só a pessoa sabe de si mesma. Porque senão, nós vamos olhar para as pessoas e vamos sermos injustos e colocar talvez atrás das grades inocentes. Porque de repente
olhamos para uma fisionomia humana e ela está com uma certa expressão, e a gente apontar para esse irmão e dizer: ele é mau. Ou aquele que não demonstra, porque aqui as intenções não aparecem e não vai estar num cálculo, dizer: ele é bom. E todo o registro de momento astrológico, ele sim procede, tem muita coisa verídica. Os raios cósmicos atravessam certas constelações no momento do seu nascimento e também no momento da sua morte. Mas o que acontece? Não é definitivo, porque é dito que os astros inclinam, mas não obrigam, nem mesmo a divindade. Mas o que ela exige, e a gente vê, que tudo que vai contra a natureza, e natureza é aquilo que nasce, é aquilo que tem forma, a gente querer modificar aquilo que já está formado, gera karma. E o que é o karma? Karma é forçar dois ímãs de mesma carga pelo esforço de tentar fazer algo que não funciona. Vamos chamar de karma. O esforço é o karma, não é uma punição. Você está punindo a si mesmo, forçando uma coisa que não dá e que não é, que não veio a ser. E acontece isso com um monte de coisa. Por exemplo, você, digamos, tem um atavismo, como eu falei antes, de ter problema com um certo gênero. Digamos que você era mulher, vem mulher e você quer mudar de sexo. Ou vem homem e quer mudar de gênero. Você certamente vai ter alguns problemas, porque não está sendo avaliado em você qual é a causa causorum de você tomar essa atitude. Será que eu devo? Será que eu, por acaso, desconfio que possa aqui dentro de mim estar uma alma de gênero diferente do que a aparência externa que a minha mãe me deu? Se fosse avaliado isso, talvez aí seria justificável, plausível a pessoa mudar aquilo que não veio a ser. Mas teria que ter a sã consciência de que realmente você é responsável por aquilo. E teria que ter a certeza absoluta de que não teria consequências para fluir. E a própria vida iria fluir de acordo com essa, vamos dizer, com essa ideia, com esse protocolo novo de algo que não deveria ser e agora é, porque você ainda tem uma certa liberdade, desde que seja para melhorar e não para piorar. Paz reverencial a todos.